No script, né, na restante desses scripts aqui, isso aqui nada mais é do que a apresentação, né, o nível de apresentação que o Spark vai trazer para nós quando ele estiver trabalhando nesses dados. Essa definição de erro aqui significa que ele só vai apresentar algum erro no processo quando ele estiver processando. Vamos ver isso no terminal. Eu vou abrir outro terminal aqui. Eu posso executar isso aqui no VS Code, mas para ficar uma visão mais abrangente eu vou executar no terminal, certo? Então aqui no terminal vamos conseguir visualizar os processos. Neste caso só vamos conseguir visualizar os erros. Caso exista algum erro, caso dê algum erro, vamos conseguir visualizar esses erros. Se não der erro nenhum, cada fase dessa aqui vai ser executada com plenitude, ou seja, ele vai praticamente imprimir para a gente uma interface mais simples, né, no código, aqui no terminal, sem apresentar processamento, sem ver o que está acontecendo, sem nada. Ele vai dizer a fase que está e vai prosseguindo com cada fase que esses scripts aqui representam. Ou seja, imprimir os dados lidos na ROM, da ROM, né? ROM é a definição de dados brutos, né? Então, você vai pegar esses dados brutos, vai imprimir esses dados brutos, né? Do data frame, né? Então ele vai imprimir o esquema do data frame desses dados brutos, certo? Da ROM, ou seja, ele vai trazer para a gente a tipagem dos dados, né? Então aqui ele traz a tipagem dos dados e aqui ele vai converter, né, para o formato Parquet, né? Esse formato Parquet é um formato muito utilizado, né? Digamos assim que seja o formato final em que esses arquivos vão se encontrar depois de todo o processo terminado, já que esse formato Parquet ele delimita e define alguns parâmetros necessários que uma análise de dados mais adequada exige, né? Então ele diminui caracteres, diminui linhas, né? Então ele vai ajustando os dados e as tabelas desses arquivos de uma forma mais adequada. Então isso consequentemente ele vai diminuir bastante o tamanho desses arquivos, né? Então é um formato muito ideal para análise de dados. Aqui ele faz a leitura do formato Parquet, né? Aqui embaixo, né, ele imprime os dados, né? Nesse script aqui, ó, ele vai imprimir os dados do formato Parquet. Anteriormente ele fez a impressão dos dados de CSV e agora, após a conversão e a leitura desses dados Parquet, ele faz a impressão dele. Nessa parte, ele cria uma tabela, né? SQL. Nessa parte aqui a gente usa o comando SQL. Aqui é em SQL, pelo menos. Tá legal? Aqui em SQL, onde ele apresenta alguns parâmetros, né? Soma, média, soma de itens e assim vai. Aqui é a média, né? Então aqui ele está trabalhando com esse script aqui, está trabalhando com SQL, ou melhor, estamos trabalhando com SQL, né? Grupo B, né? Para quem estuda aí SQL vai saber para que serve esse grupo B aqui. Geralmente é para unir duas tabelas, né? Geralmente esse comando aqui ele une duas tabelas. E aqui temos a consulta dos data frames criados, né? Imprime o resultado dos data frames processados. Praticamente é isso, né? Por final, ele vai mandar todos esses dados processados, todos os arquivos de datasets processados e tratados para o Core Zone, que é o compartimento. Ele vai, ó, aqui já define o nome do arquivo. Aqui ele define o nome do arquivo, né, em formato Parquet, lá na Core Zone, salvando esse arquivo lá, né, por final, e dando stop aí no Spark, beleza? Terminando aí o processo. É bem simples, né? Burocrático mesmo, é só a questão da explicação, mas quando você entende, você não tem a necessidade de ficar olhando isso aqui, você já sabe o que está acontecendo, só de bater o olho. Então, para quem já viu as minhas postagens lá no LinkedIn, vai ver muita semelhança com relação a esses comandos aqui. Algumas coisas mudam, né? Vai ver muita semelhança com o tratamento de dados que eu apresento lá. São vídeos bem curtos, mas que dá para compreender. Vamos lá, vamos botar para executar isso aqui. Eu vou deixar aqui como erro mesmo. O info geralmente é usado para desenvolvedor. Então, no caso, como eu estou estudando, né, eu poderia, particularmente, colocar ali, né, para poder estudar e ver como é que está acontecendo exatamente nos processos do Spark. Mas aqui, como é para demonstração pessoal, vou deixar aqui como erro mesmo. E só vai me apresentar alguma linha de comando se der algum erro, beleza? Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Primeiro vou precisar acessar esse arquivo, né, que é o script usado para tratar os dados, beleza? Vou abrir aqui
Windows.io. Então ele vai capturar esses dados aqui, galera, beleza? E vai tratar esses dados. Eu vou acessar a pasta eu deixei aqui, ó, a área de trabalho, essa pasta aqui, né? Eu vou acessar essa pasta aqui e executar esse comando, executar esse script. Calma aí, cd yes, prices. Você um ls, incluiu o nome do arquivo. Então, Spark Switch name, colocar um nome para o arquivo aqui, job01 Spark. Aqui eu vou chamar agora o nome do arquivo, job Spark traço verbosa ela vai me dar, ela vai escrever para mim enquanto ela vai printar para mim o processo inicial enquanto o Spark ele roda o arquivo, certo? Mais execução aqui. Eu vou precisar acessar um compartimento aí do Spark, porque quando ele faz o processo desses dados, ele faz uma partição desses arquivos e em metadados. Então ele vai processar no ambiente do price aqui no ambiente do sistema. Então pode acontecer algum erro, né? Se faltar memória, já que eu dediquei apenas 35 GB para a máquina virtual. Vamos ver o que vai acontecer. Ele já deu início ao processo. Então aqui a gente já vê que não deu nenhum erro. Quando eu configurei pela primeira vez o ambiente para fazer a execução desses arquivos, eu encontrei alguns erros relacionados às bibliotecas utilizadas pelo Spark. Marinha de primeira viagem, a gente sabe que o estudo é feito sobre erros e acertos, né? Então não dava para filmar naquele momento. Mas eu vou explicar em outro vídeo quais os erros que pode acontecer, né? Eu precisei pesquisar na literatura o que estava acontecendo, né? E eu vou explicar tudo isso em um vídeo posterior quando eu fizer um vídeo configurando o Windows.io e instalação do Spark, enfim. E ver o que está acontecendo aqui, ó. Veja bem, ele imprimiu os dados direitos na lenda, ou seja, isso aqui é os dados, é a tabela dos dados brutos, certo? Isso aqui é a tabela dos dados brutos, CSV. Ele imprimiu as linhas, uma tabela aqui. Agora ele está imprimindo o esquema. Lembra que eu disse para vocês que ele vai mostrar tipagem de dados, né, na ROM, né, os dados brutos. A gente vê aqui o integer, double, né, que é a tipagem dos dados. Agora ele está lendo aqui os dados da ROM para fazer o processamento na zona de processo, né? Ou seja, ele vai transformar o CSV em arquivos Parquet para poder fazer o tratamento e fazer as análises e tratamento. Se vocês estão vendo um ruído aí, um barulho que aumentou repentinamente, isso é porque como estamos trabalhando em ambiente on-premise, né? Nós estamos trabalhando em nuvem, como no Databricks. Na Databricks a gente executa os processos em nuvem, né? Tudo isso aqui, ó, que está acontecendo é executado em nuvem. Ó, apareceu uma mensagem relacionada a volume, né? Memória. Como eu disse para vocês, o sistema ele se sobrecarrega, né, com relação à memória. Eu já só dediquei 32 GB, então o processo aqui ele pesa no tratamento dos dados. Eu vou ignorar. Então, como eu estava falando, né, o aumento do ruído repentino é porque está acontecendo aqui na minha máquina física, né, está processando os dados. Caso esse processo demore na sua máquina, isso vai depender de cada um mesmo, vai depender da configuração do seu computador. Na nuvem isso não ocorre, né? No vídeo que eu postei no LinkedIn, os primeiros vídeos, como eu faço esses procedimentos, executo os scripts no cluster. Olha aí, ó, o procedimento, fiz a tabela, né? Lá no cluster do Databricks, sua máquina não usa processo nenhum, isso acontece lá no cluster do Databricks, ambiente da nuvem. Então ele está escrevendo os dados, tá indo para a fase final, finalizou.
ele gravou os dados, né? Veja que ele processou as tabelas dos arquivos Parquet, fez uma nova tabela aqui, né? Ele imprimiu o resultado do dataframe aqui processado, fez uma nova tabela dos arquivos Parquet, imprimiu os dados do Parquet, né? Fiz a tabela aqui. Aqui é a tabela do CSV, dos arquivos CSV, tabelas brutas. Aqui é a tabela dos arquivos Parquet já convertidos, né? E aqui ele está imprimindo o dataframe total aqui dos arquivos Parquet. E por fim ele gravou esses arquivos Parquet, ele salvou o arquivo na zona de corte, que é a zona de conclusão, a zona de formato final do arquivo. Beleza? Então vamos lá para o BIO. Atualizar aqui. E agora a gente vê o que é que aconteceu aqui, né? Deixa eu atualizar. Então é isso. Deixa eu abrir aqui. Temos um arquivo aqui. A primeira vez que eu fiz isso, apareceu mais arquivos aqui nessa zona de processamento, mas acredito que esteja relacionado à memória da máquina, né? Mas geralmente aqui fica mais arquivos. Eu tive que apagar depois para poder fazer o procedimento para vocês. Mas aqui a gente vê que na corte temos alguns arquivos, que abre aqui, temos os arquivos gravados, são arquivos finais desses arquivos aqui. São arquivos que poderão ser usados para análise de dados, certo? Os analistas, cientistas de dados. Temos um arquivo. Não, é porque os arquivos estão aqui, mas é porque não está aparecendo na memória, né? Talvez se eu atualizar. Então, refresh. Então são esses arquivos que ficam na zona de processamento. E abre aqui a parte, a gente consegue ver o que é que foi processado, né? Então ele puxou aqueles arquivos da zona inicial, da zona de carregamento, né? E o CSV, aquele datasets, mandou para aqui para a zona de processamento e fez o tratamento desses arquivos, né? Então toda aquela printagem que ele fez, imprimindo a tabela, né? Imprimindo a tipagem, aquilo tudo aconteceu aqui nesse compartimento de processamento, nessa pasta, certo? E daqui ele enviou aqui para a zona de corte, que é a zona de conclusão dos arquivos finais, beleza? Olha a diferença do tamanho de arquivo que ficou. Temos gigas aqui na zona de blend, né, de carregamento. E aqui no final temos bytes, né, 780 bytes. Olha só a diferença e vantagem, né, como é trabalhar com arquivos Parquet. Por isso que o trabalho do engenheiro de dados é muito importante, porque é esse tipo de trabalho que o engenheiro de dados vai fazer, né, facilitando o caminho do cientista e do analista. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer a instalação e vou explicar como é que acontece todo o procedimento ali da instalação do MIO, né? Vou fazer outro vídeo falando sobre a instalação do Spark, né? Muito simples. A primeira vez que você vai fazer, você encontra algumas dificuldades porque você não entende o que está acontecendo, para onde vai, qual é o objetivo daquilo. Mas quando você pega o macete mesmo ali, você consegue compreender e facilitar e fazer com facilidade todos os passo a passos. Isso vai ser importante para você que quer trabalhar em um ambiente on-class, um ambiente de infraestrutura, né? E para você mostrar esse tipo de conhecimento vai ser muito importante. Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem novos conteúdos aí. Valeu e com Deus aí.